paz do Senhor. Amém. Lucas 18, verso 17, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Igreja, esse texto nós vamos entender, embora muito conhecido por quem já está acostumado a ler a Bíblia. Jesus ele vai expor a verdade de que é necessário a gente ser como criança para herdar o reino de Deus. Jesus não está querendo dizer que nós temos que ser brincalhões, soltar pipa, brincar de bola, ou coisas do tipo que criança faz. Mas quando Jesus disse isso é porque tem um sentido muito sério, que às vezes nós nos esquecemos. A gente sabe muito bem que as crianças elas têm as suas qualidades, que é uma fase única. É a fase que a criança passa. É lógico que os adultos também têm as suas qualidades, mas as crianças elas têm tantas qualidades que são únicas das crianças. E este comportamento é um padrão que exige para mim, para você, para nós termos direito ao reino de Deus, a entrar no reino de Deus. Tanto é que Jesus falou: deixar de vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. No contexto que Jesus ele falou essas palavras que Lucas registrou, as crianças elas não tinham assim um status social em igreja. É lógico que nos dias de hoje também é semelhante. Por quê? Porque uma criança ela é totalmente dependente dos pais. A criança ela tem essa dependência dos pais. E nos dias de hoje não é muito diferente. Por quê? Porque uma criança não responde por si própria. Ela não responde, ela não tem essa autoridade, ela não tem essa autonomia de cuidar de si próprio, de tomar atitude por si próprio. Não. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não desenvolveu totalmente. O seu ensinamento, o seu intelecto está em fase de desenvolvimento. Então, ou seja, a criança se torna totalmente dependente do pai e da mãe, ou de alguma pessoa que está cuidando dessa criança. Então nós vamos falar um pouco nessa noite dessas características que as crianças possuem, que nós, como filhos e filhas de Deus, temos que ter para nós termos direito a entrar no reino de Deus, ou ser salvo. Gente, ser dependente de Deus é confiar em Deus plenamente. É o que a palavra de Deus diz em Isaías 41, 13. Olha só o que Deus vai dizer: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Mas ser dependente de Deus plenamente, 100%, requer de mim e de você uma humildade, uma fé sobrenatural, para a gente crer naquilo que Deus está falando. Porque a palavra de Deus acabou de dizer para mim e para a tua vida que Deus fala assim: eu te seguro pela tua mão direita e te ajudo. Note que uma criancinha, ela não anda sozinha na rua, ou sozinho na rua. Por quê? Porque os pais não deixam. O pai sabe que se ele soltar a criancinha na rua, numa multidão, o que vai acontecer com essa criancinha? Ela vai se perder. Então veja só a misericórdia de Deus, igreja. Deus ele é assim também comigo e com você. Ele não nos deixa sozinhos, andando por aí, não. Nós vemos que Ele segura na nossa mão direita e Ele diz: eu te ajudo, não temas. E o que eu mais acho interessante no início dessa pregação, que me chama muita atenção, que Deus ele cuida de nós. Ele está segurando nas nossas mãos, embora pareça às vezes que nós estamos sozinhos, mas não, Deus está segurando nas nossas mãos, ou seja, nós não estamos sozinhos, não. Você tem que ter essa fé, você tem que ter essa confiança de que Deus está segurando nas suas mãos, pela sua mão direita, que é um sinal de confiança, de cuidado, de zelo do Senhor para com as nossas vidas. Então, ou seja, Deus ele nos dá tudo o que nós precisamos. Deus ele nos dá tudo o que nós precisamos. Enquanto você vai trabalhar, enquanto você está dormindo, enquanto você está caminhando, Deus está cuidando de você, Deus está te guardando.
Você tem que ter esta fé, esta confiança em Deus, de que Deus está segurando nas suas mãos, em todos os momentos das nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando de nós, e Ele não vai deixar faltar nada para os seus filhos e para as suas filhas. Nós temos que ter esta fé em Deus, assim como uma criancinha, ela segura na mão do pai, se não é o pai segurar com força a mão dessa criança, ela sai perdida, mas o pai ama tanto essa criança, que Ele não larga a mão da criança, Ele não tira os olhos dessa criança, Ele fica 24 horas por dia atento ao que a criança está fazendo, onde ela vai pôr a mão, onde ela vai andar, se ela vai cair ou não. O pai está sempre de olho, a mãe está sempre de olho. Eu fico imaginando, igreja, que uma mãe, ela tem um extremo zelo e cuidado pela criança, não tem igual nessa terra. O zelo que a mãe tem pelo seu filho, pela sua filha. Eu fico imaginando se nós, que somos seres humanos, as mulheres em especial, sabem cuidar da criança desde quando ela nasce, e é um cuidado especial, igreja. A mãe não dorme, a mãe não deixa faltar nada, a mãe sempre está ali cuidando. Agora eu fico imaginando o nosso Deus. Lá em Mateus 28:20 ele falou que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então ter essa confiança em Deus é o que Deus espera de mim e de você, para nós andarmos com Ele. E quando eu tenho essa fé de que Deus está segurando nas minhas mãos, eu vou em frente. Eu sou bem-aventurado, bem-aventurada. E quando nós entendemos que somos crianças diante de Deus, isso quer dizer o quê? Que somos pessoas ensináveis. O que é uma pessoa ensinável, Leandro? É aquela pessoa que tem a capacidade de ouvir e ser ensinado. Ele ou ela é humilde. Então ele se humilha e fala assim: Deus, me ensina a viver conforme a tua vontade. Nós temos que ter este coração, igreja. Nós sabemos muito bem que o cristão, quando ele aceita Jesus, ele é salvo, ela é salva. Ela nasce de novo, ele nasce de novo, é um novo ser. E essa pessoa ela vai reaprender a viver novamente, porque dentro dela é introduzido uma nova vida. Então a pessoa, mesmo sendo adulto, ela passa a viver uma nova vida. Tudo que ele fazia antes, ele não pode mais fazer, e agora ele vive de acordo com o padrão de Deus. Aquilo que Deus diz na sua palavra, essa pessoa que é ensinável, ela capta essa mensagem, absorve, põe em prática, e ela passa a viver uma novidade de vida. Um exemplo muito claro disso é Esdras. Isso está registrado lá no livro de Esdras 7:10. Olha só o que o texto diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque Esdras tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor. O que acontece quando a pessoa se dispõe, o seu coração se dispõe a buscar a face do Senhor? Ele está aberta, ela está aberta para que Deus more na vida dele, tome conta da vida dele. Então nós temos que ter este coração ensinável, igreja. Nós não podemos ser aquelas pessoas resistentes à palavra de Deus, não. Nós temos que estar quebrantados, humildes diante do Senhor, falando sempre: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde eu tenho que melhorar? Fala comigo, porque eu estou certo. Ouve. Eu não posso ser aquela pessoa que tem resistência em ouvir a palavra de Deus, que debate com aquilo que Deus fala. Não. Eu tenho que estar aberto, assim como uma criança, ela é ensinável desde quando ele nasceu ou ela nasceu. Então nós temos que ter em nós este sentimento. Uma coisa que me chama muita atenção no comportamento de uma criança, dentro desses que eu já te falei, que nós já nessa noite ouvimos, a criança ela tem um coração puro e sem maldades. Nós sabemos muito bem disso. Olha só o que diz lá em Salmos 24, verso 3: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta, igreja. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem a resposta no verso 4: aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então veja que a criança, ela tem esse coração puro, todo mundo sabe disso. A criança não tem no seu coração maldade, ela não planeja mal, ela não intenta contra Deus, ela não tem esse coração de sempre estar duvidando das coisas, de ver maldade nas coisas. Não, ela tem um coração inocente, um coração puro. E esse coração, esse comportamento, é o que Deus espera do seu povo. Essa fé que Deus espera de mim e de você, termos um coração puro e sem maldade. Aí alguém vai dizer assim: Leandro, mas eu fiz tanta coisa ruim na minha vida. Todo mundo já fez. Então cabe a quem limpar este coração, cabe ao Espírito Santo de Deus limpar este coração. Não cabe a mim, a você limpar. Nós não temos essa capacidade, mas Deus pode renovar toda a nossa vida, todo o nosso ser. Ele tem essa capacidade, porque Deus é todo poderoso, é soberano. Então entregue nessa noite o seu coração nas mãos de Deus, que Ele vai limpar. Ele vai te dar um novo coração, e Ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, que bate, que tem vida. É este o coração que Deus espera de mim e de você, ter um coração puro e sem maldade. Para quê? Para que nós possamos estar no Monte Santo do Senhor, que foi o texto que nós lemos, e temos um coração puro. Amém, igreja? O coração de uma criança, nós sabemos muito bem disso, isso está no comportamento de uma criança, todo mundo sabe. Uma criança, igreja, ela tem dificuldade de mentir, ela não consegue mentir. Uma criança, por mais que ela tente mentir, ela não consegue. Se você vê uma criança tentando mentir, você vê no olho da criança, no comportamento da criança, que ela está mentindo, ela está escondendo algo. A criança, ela tem dificuldade em mentir. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros. É o que Deus espera de mim e de você. Uma criança, ela tem facilidade de crer. Você sabia disso? Uma criança, ela tem facilidade de crer. Porém, quando essa criança ela vai ficando mais adulta, o seu raciocínio vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais crítica e mais cética. E aí o que acontece? Ela quer ver para crer. Ela quer ver para crer. E lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus vai nos dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Qual que é a dificuldade que nós adultos temos às vezes? Porque nós queremos crer pela razão, nós queremos ver as coisas acontecendo para provar que Deus existe, para nós vermos com os nossos olhos que Deus está ouvindo o nosso coração. Deus não trabalha desse jeito, gente. Isso não é fé, isso é razão. Quando a pessoa ela quer buscar a Deus usando raciocínio lógico, buscando argumentos para ela ver que Deus está na sua vida, ela se frustra, ele se frustra, porque isso não é fé. Nós temos que ter facilidade de crer em Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Por quê? Porque é necessário que eu creia que Ele existe. Foi o texto que nós lemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crer que Ele existe. Crer que Ele é soberano. Crer que Ele está no controle de todas as coisas da minha vida. Crer que Ele está segurando nas minhas mãos. Crer que Ele está cuidando da minha vida, da minha família, de tudo aquilo que está ao meu redor. Então, se eu e você nós queremos agradar a Deus, nós temos que crer nele. Mas não é crer duvidando, questionando. Não, isso não é fé. A fé, ela não duvida, ela não questiona, ela simplesmente crê. E não é só crer apenas em Deus, é crer na sua palavra. Porque a sua palavra é o próprio Deus. É o que João diz lá em João 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra
era Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro vivo. Esse livro ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer bairro, cidade, nação, país, continente. Ela tem esse poder, a palavra de Deus, porque ela é uma palavra viva. A palavra de Deus não morreu, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Um dos traços da criança, em sua maioria, é ser obediente aos pais. Toda criança é obediente aos pais. Eu não estou falando daquelas birras que a criança comete, não. A criança, ela é obediente aos pais, até porque ela está na dependência dos pais. Mas, às vezes nós, os adultos, nós temos dificuldade em seguir regras, ordens, mandamentos, nós temos dificuldade em obedecer a palavra de Deus. É só a gente olhar no nosso cotidiano, igreja. Nós temos dificuldade em seguir regras. Nós temos essa dificuldade. Nós queremos mudar as coisas porque cada um tem um gosto pessoal. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo básico, suponhamos que você trabalha em um lugar que tem que usar uniforme. E o uniforme é uma camiseta e uma calça. Tem gente que vai falar: não, eu não gosto de calça, eu quero short. Não, eu não gosto de calça nem short, eu quero a calça na meia canela. Então nós temos dificuldade em seguir ordens. Nós adultos somos assim. Nós sempre queremos discordar de alguma coisa. Eu não estou falando que a gente tem que ser um robô e seguir. Não, é que você tem que entender. Nós temos que entender que nós temos dificuldade em seguir aquilo que Deus propõe na sua palavra. Nós sempre queremos pegar a palavra de Deus e se encaixar no nosso contexto. Ó Deus, eu gosto tanto dessa palavra, mas para mim, Deus, ela tem que se encaixar aqui na minha vida desta maneira. Não, não é assim. A palavra de Deus, ela não vai se encaixar na nossa vida. Não. A palavra de Deus é do jeito que ela é, porque Deus assim o quis que fosse escrita. Amém, igreja? Amém. Tiago 4,6, olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Que Deus, olha só, Tiago 4,6, antes Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se eu quero ser obediente a Deus, eu tenho que ser humilde, porque Deus rejeita o soberbo. O que é o soberbo? É uma pessoa contrária à humildade. Ela não é humilde, ele não é humilde. Então, por isso que às vezes nós temos dificuldades em seguir simples regras no reino de Deus. A pessoa ela quer largar a igreja, ela quer abandonar a igreja, ela não quer mais servir a Deus. Por quê? Porque ela não quer seguir a palavra de Deus, os mandamentos que estão escritos na palavra de Deus. Fique de pé. Eu quero estar orando em favor da sua vida, nessa palavra que foi ministrada. Feche os seus olhos nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. A Tua palavra diz que nós temos que ser como crianças, para que nós possamos entrar no reino de Deus, ser salvos. Pai, se o nosso coração não for coração puro como o de uma criança, jamais eu verei a Tua face, jamais eu estarei com o Senhor na eternidade. Por isso, neste instante eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha limpar o nosso coração de tudo aquilo que não presta, de toda imundície, de toda mentira, de toda falsidade, de toda soberba. Pai, nos dá um novo coração. Tira, Pai, de nós este coração de pedra que é resistente à Tua vontade, que é resistente à Tua palavra, e nos dê um coração disposto a obedecer, Pai, cumprir todo o Teu querer, cumprir aquilo que está escrito na Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha ao nosso encontro nesse instante, e que nós sejamos transformados, e que nós sejamos, ó Pai, como uma criança, com um coração puro, que agrada ao Senhor. É o que o Senhor espera de nós neste momento. E assim eu oro juntamente com o Teu povo, crendo no Teu agir sobrenatural, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Sim, assim diga amém, Jesus. Amém, igreja?